Bem, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, muitas autoridades doutrinárias, aproveitando-se do desconhecimento e da simplicidade dos incautos, usam as sagradas escrituras para induzir ao erro, ao invés de fazer uma interpretação correta. Entre incontáveis exemplos é a afirmação de que desde a crucificação de Jesus Cristo a salvação se constitui pela graça e logo a obediência à lei de Deus não se faz mais necessário. Gente, a graça sim passou a ser a fórmula de nossa salvação, porém sem respeitar a lei não haverá graça. Tá bom? Então, esses falsários estão mentindo para você, meu irmãozinho. Se apegam na carta de Paulo aos Romanos, onde diz, olha, mas agora somos libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Olha, temos que ter o espírito para entender essa passagem, tá? Não se iluda, meu irmãozinho, minha irmãzinha, com esses maus pregadores que induzem os incautos ao erro. Eles não completam o texto da carta de Paulo aos Romanos, do lado 7:6, tá? Que é onde ele diz, mas agora somos libertos da lei. Aí fazem aquele espetáculo que convence os fiéis iludidos. Porém, no versículo a seguir, que é o 7º, tá? Então ele diz, mas eu não conheceria o pecado senão pela lei. E olha que é Paulo dizendo, ele é bem depois de Cristo, tá? Foi o último apóstolo, tá? Então olha, em verdade, Paulo falava para um pequeno reduto, um pequeno grupo de pessoas, como procede em outras cartas, por exemplo, lá para os Coríntios, para Efésios, para Gálatas, Tessalonicenses, Hebreus, para Timóteo, para Tito, Colossenses e outros que eu não me lembro, mas ele escrevia, as suas cartas eram sempre endereçadas a aqueles que não viviam mais a carne, sabe? E sim o Espírito, tá? E consequentemente não sujeitos mais ao pecado, nasceram de novo. É disso que Paulo está falando. Olha o que ele fala, arremata lá em Romanos ainda, no capítulo 8, versículo 4, ele diz aqui, ó, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, tá vendo? Mas sim o Espírito, então possamos cumprir as justas exigências de Deus. Paulo dizendo, o que são as exigências? A guarda dos 10 mandamentos na sua integralidade. Percebe? Fica claro de que quem cumpre a lei está livre da futura punição. Logo não está sujeito à lei. Portanto, a lei de Deus, com os seus respectivos 10 mandamentos, jamais deixou de vigorar. Tá? Jamais. Tá? Paulo explana que quando se vive integralmente a vontade de Deus, digamos, fielmente cumprindo a todos os 10 mandamentos, cultivando a verdadeira fé em Jesus Cristo, a pessoa vive em um mundo paralelo à devassidão da carne, paralelo a esse mundo no qual ele pisa. Logo, não tem por que se preocupar com a lei está, portanto, liberto da lei. É como aquele motorista que no trânsito faz tudo direitinho. Ele não precisa se preocupar com receber auto de infração. Percebe como é simples? Paulo está se dirigindo aos que fazem parte desse pequeno grupo que vive o Espírito e não falando para todo mundo. Quando ele escreve para Coríntios, para Romanos, para Efésios, ele não está falando para a cidade da Galácia, para toda a Galácia, para toda Roma. Não, ele está falando para aquele grupinho que está ali escondidinho ali das perseguições da época. Percebe? O que nós vemos hoje, a grande maioria do que se diz professar a fé e a verdade, tá? Tem o dedo sujo de Satanás nas interpretações erradas desse pessoal. O mesmo apóstolo Paulo, então, estaria se desmentindo na própria carta, quando ele diz, por exemplo, em Romanos 2:13, aliás, ele diz o que? Olha, porque os que apenas ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados.
Paulo está, portanto, afirmando sinteticamente, inexoravelmente, a importância do cumprimento a toda a lei. Ele não está dizendo aquele que cumprir 9 mandamentos, aquele que cumprir 8, aquele que mudou. Não. Ele deixou claro, como Jesus disse: eu não vim para mudar, eu vim para que tudo se cumpra. Não foi o que Jesus nos disse em 5,17? Como Paulo ainda nos diz em Romanos 3,31. Ele diz o que? Olha, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Gente, é Paulo falando. E não faltam pregadores, tá, que se dizem mensageiros, dizendo que Paulo não guardava a lei, não guardava o sábado, por exemplo, não guardava determinados mandamentos. Mas pera lá, de que lei nós estamos falando? A lei de trânsito pode uma coisa, não pode outra? Não é tudo. Qualquer lei, tá? A lei é lei. Portanto, com exceção aos que vivem a santidade, a lei de Deus, desde o princípio à eternidade, perceberam? É a linguagem bíblica, tá? Jamais deixará de valer um único dos 10 mandamentos, um únicozinho dos 10. E como disse Pedro, por exemplo, na sua carta, na primeira carta, no primeiro capítulo, entre os versículos 24 e 25, tá? Repetindo o que disse Isaías lá em 48, tá? 40 verso 8, a mesma coisa. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aí ele ainda completa: essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. Quem evangelizou? Jesus Cristo. É o seu evangelho. Ó, Jesus Cristo. Para o bom entendedor, meu irmãozinho e minha irmãzinha, fica claro de que toda a palavra de Deus jamais será mudada, principalmente no tocante aos mandamentos que ele nos determinou através de Moisés. E ainda, para que não houvesse dúvidas, escreveu com o próprio dedo nas 2 lascas de pedra. Ou o teu padre, o teu pastor não contou isso para você? O homem, então, em uma mostra de desprezo ao Criador, criou seus próprios mandamentos, criou seu próprio catecismo, e tantas pobres almas estão hipnotizadas, tá? E irão com elas para o fogo eterno. E é lamentável. Em nome de Jesus, amém.